Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o Gil Noé e nesse vídeo eu vou demonstrar como instalar uma salamandra. O que você vai precisar, que você tem que levar em consideração. Ali está minha salamandra, ok? Essa salamandra, ela é para 10 kW. Bom, no manual, aqui esse manual é simples. Ele me diz que eu preciso carregar aqui no QR Code para ter acesso total ao manual. Então, provavelmente, como podem ver, é dessa marca, Red Pod. Então, eles indicam dessa maneira. Aqui são os tubos, né, por onde sairão a fumaça. Então, a fumaça vai sair por aí, por esses tubos. O que você deve levar em consideração? Os materiais que vocês vão precisar aquele tubo eu já deixei instalado. Ele é um tubo em 45, o ângulo dele é 45 graus. Tá bom? Eu já deixei ele instalado aí, tá pré-instalado. Então ali passei uma massinha e tal, depois pra gente finalizar ali o acabamento. O que se pede no manual dessa máquina é que tenhamos uma distância da saída dos fumos, que está localizado atrás da máquina, como você pode ver. Essa é a saída, que é o tubo maior, e essa é a entrada de ar, tá bom? Então o oxigênio ele entra por aqui, e aqui saem os fumos. Você deve estar se perguntando, eu vou precisar fazer furo na parede para a entrada de ar do oxigênio? Não, não precisa. Nesse caso não precisa, tá bom? Porque como eu te disse, não sei se eu cheguei a comentar, mas vou repetir. Se eu já disse, a minha área é grande, tá bom? Então ele vai ficar localizado aqui na sala de jantar. E aí você deve estar se perguntando por que na sala de jantar e não na sala de estar. Pronto. Se você tiver com essa dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Voltando aqui, a distância daquele ponto, que é onde vai sair, ali eu tenho esse acesso para a chaminé. Então, do lado de fora, eu tenho uma chaminé. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, como podem ver, né, isso aqui é uma chaminé. Então, ela vai até lá em cima. Ó. Tá vendo? Então, a minha saída dos fumos, né? Voltando aqui para dentro de casa, vai dar na chaminé. Então, nesse meu caso, eu não preciso colocar complemento de tubo lá fora. Nesse meu caso, não. Então, se é a sua situação, provavelmente também você não necessitará de colocar. Principalmente por conta de acabamento. Então, o ideal, se você não tiver a chaminé, você precisa fazer o furo para o lado externo da sua casa. E lá fora você bota um complemento e depois tem um acabamento que vai em cima do tubo, tá? Para ficar uma coisa também a maneira e mais bonita. Mas nesse caso, para a instalação, você tem que levar em consideração que da saída da máquina, que está aqui, até essa altura, aqui em cima, interno, na parte interna de casa, precisa ter pelo menos 2 metros. O que me foi sugerido é entre 1,5 m a 2 metros. Nesse caso eu deixei com 2 metros, tá bom? Deixei essa distância daquele ponto até a máquina, até a saída da máquina, 2 metros. Vai dar mais ou menos ali, né? Então é isso. Esse tubo, ele vende separado, esse tubo aqui, ele tem 1 metro. E você deve estar se perguntando, pô, mas se são 2 metros, por que está menor? Bom, justamente por conta disso, porque necessitamos desses outros complementos. Então, você mais ou menos aí deduz quanto você vai deixar, mas normalmente o que você vai precisar de material são 2 tubos, esses daqui, outro adendo aqui. Esse meu tubo, o meu sistema de saída de fumo, tá? Ele tem o diâmetro de 80, tá bom? O ideal é onde você vai comprar a salamandra,
Tem lá nas características do produto, vai informar para você a saída, o tamanho, o diâmetro da saída, e aí subsequente. Se você não comprar os tubos junto com a salamandra, você pode ir em qualquer casa de ferragem aí, ou material de depósito para construção, eles vendem. Então você explica para ele qual a dimensão que você quer e pronto. Mas vende tudo separado. Isso aqui, esse T, ele é obrigatório, tá bom? Obrigatório por quê? Até mesmo por questão da garantia do fabricante, é isso que você tem que tomar atenção. Esse T funciona como? É isso que eu vou mostrar todo esse processo de montagem, tá? Para você agora. Vamos lá. Vamos lá. Então assim, isso aqui é uma tampinha que vai nesse tubo T, tá bom? Aí você deve estar se perguntando por quê? Isso vai funcionar como? Lá na máquina, nós vamos deixar ele nessa posição. Como podem ver aqui, a tampinha vai ficar virada para baixo. Na verdade, desse lado, né? Não, pera. Desse lado. Pronto. Tá lá a tampinha, certo? Essa tampinha fica para baixo. Gil, mas por que eu tenho que deixar essa tampa para baixo? Porque conforme vai saindo o fumo, pode ser que junto do fumo aqui pode sair um pouquinho de como posso dizer, micropigmento. No caso, uma coisa que eu esqueci de falar, essa salamandra, ela é a pellets, ok? A pellets, não a lenha. Pronto, acho que podem ver, é a pellets. Gil, o que é pellets? Cara, isso aqui é pó de madeira. Parece raçãozinha de coelho, ração de esses bichos pequenininhos. Mas isso aqui é serração que a gente fala, né, no caso. Então é pó de madeira, serra, pó de serra, né, que a gente fala. Aquele pozinho. E aí eles comprimem isso aqui e botam dentro desse, como se fosse uma película que tem aqui, tá vendo? Um verniz, algo do tipo. E aí eles fazem desse tamaninho, tá vendo? Então o que acontece? A gente alimenta a máquina com isso. E a máquina vai trabalhar dosando para alimentar o fogo, tá? Vocês devem estar se perguntando, já está aqui ligado? Sim, mas eu vou falar nisso daqui a pouco. Vamos primeiro cuidar dessa parte da instalação do tubo. Por quê? Porque se você contratar uma pessoa para fazer o trabalho de instalação da máquina, ele não fará o do tubo, tá bom? Se você quiser pagar mais, ele faz. Só que o ideal é você já deixar essa parte de tubulação pronta, tá bom? Pelo menos a da saída da sua casa, isso é o ideal. No meu caso, eu preferi por optar em fazer a instalação completa, tá bom? Esse é o meu caso. Ah, mas isso vai intervir na garantia? Vai intervir em alguma situação, né? Se você fizer alguma bobagem e a máquina não funcionar, você corre o risco de perder aí a garantia. Mas é por isso que eu estou fazendo o vídeo. A ideia é que você aprenda a fazer a instalação correta, de maneira correta, para que você não precise pagar um absurdo que não é barato, para você chamar o técnico apenas para ele vir aqui e fazer sua máquina funcionar. Não é desmerecendo o técnico, porque ele estudou para isso, ele tem conhecimento. E é justamente sobre isso. Então, antes de eu estar falando aqui para vocês como instalar, eu também estudei. Então, eu estou passando a informação gratuita. Claro que eu não vou passar como se mexe nos parâmetros, no sistema no geral. Não. Estou te falando aqui como instalar a máquina para você pelo menos economizar aí uma boa grana. Tá beleza? O mínimo que eu peço é só que você dê o like aí, compartilhe e se inscreva aí no canal. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos fazer já a instalação rapidinho aqui para esse vídeo também não ficar muito longo. Fiz o tubo lá de fora, coloquei 45. Então, o próximo tubo que vai ali é o segmento aqui do 45. Então, eu vou fazer a instalação de cima para baixo, tá bom? Vamos lá.
Bom, por que que é fácil a instalação? Porque assim, o tubo, ele só encaixa de um lado, não tem como ele encaixar de outro lado, entendeu? Ele não encaixa de outro lado. Aqui, ó, pode ver, se você for analisar, tem a indicação, normalmente tem uma indicação no tubo. Então aqui, pode ver, o de baixo entra no de cima, o de baixo entra no de cima. Por quê? Para não dar vazão de fuga de gás, no caso de fumo, né? De fumaça, que aqui não sai gás, sai fumaça. Então é o seguinte, mas aí eu não queria deixar a possibilidade de acontecer de voltar a fumaça, não sei o que, não tem problema. Vendem no mercado um sistema que é para você isolar isso aqui, tá bom? Não vai meter silicone aí não, por favor. Tem um sistema muito prático, é uma cordinha que você pode fazer o quê? Você pode dar uma folgazinha aqui, colocar ela vem uma cola de alta temperatura, você cola ela aqui toda a volta e pressiona. Então ela vai vedar aqui e não vai ficar esse buraquinho. Nesse meu caso aqui eu não tenho preocupação, porque ele está passando, então a fumaça segue. Óbvio, eu tenho total certeza que a minha chaminé está desobstruída, não tem nada lá que vai impedir a fumaça subir. E isso que vocês também têm que levar em consideração, tá bem? Então vamos lá, primeira peça instalada, vamos para a segunda. Bom, antes de instalar a segunda peça, eu quero explicar por que essa tá menor que essa. Porque eu cortei, tá bom? Eu cortei esse tubo para dar a distância correta ali, entendeu? Então precisei cortar um pedaço dele para que ele me desse a altura ali. Como eu disse para vocês, tem ali mais ou menos 2 metros. Só que aí eu já tô com 2 curvas ali. Tenho 2 tubos ali, tenho 2 pedaços. Então eu tirei mais ou menos aquela distância desse tubo. Ok? Mas vamos lá, vamos instalar a segunda peça. Pronto. Vou instalar aqui a segunda peça. Como eu falei, é tudo encaixe. Ó, não precisa pôr cola, não precisa pôr nada. Tá lá, tá encaixado. Vou soltar aqui. Pode ser que ele caia, porque não tem nada segurando ele de momento. Mas não precisa você pôr nenhum sistema de abraçadeira na parede, a não ser que você queira. Eu não vou colocar porque isso vai ficar dentro de casa. E, óbvio, na hora que eu encaixar o T na máquina, o próprio T dá sustentação a toda essa estrutura, toda a estrutura, porque não é tão pesado. Na verdade, o peso é bem pouquinho, então não vai afetar e nem danificar a máquina. Mas fica a seu critério, se você achar que deve, você pode comprar um sistema de abraçadeiras para colocar e deixar fixo aí fica a seu critério, tá bom? Vamos para a segunda peça. Nesse caso, o que eu já vou fazer? Eu já vou encaixar essa segunda peça aqui no T. Tá vendo? Olha lá. Já encaixei ela aqui no T. Então é como se o T junto com outro tubo fossem a terceira peça. Ou melhor, terceira peça e quarta peça, que é o T. Lembrando que esse copinho fica para baixo. Voltando, por que que ele fica para baixo? Porque na hora que estiver saindo fogo e sair algum pouquinho de algum pó, alguma coisa, ele vai acumular aqui, nessa parte de baixo. Porque a tendência é, quando você desligar a máquina, vai parar de sair a pressão de ar, que está mandando o fumo para fora. Então, vamos supor, com o tempo, isso vai acumular o pó aqui embaixo. Então, para você não precisar desmontar todo o sistema, para fazer limpeza, eles inventaram isso, esse copinho. Então, você embaixo ali mesmo, você tira o copinho, deita fora o pó, coloca o copinho outra vez, sem precisar fazer a desmontagem do sistema, entendeu? A ideia é essa. Até mesmo para fazer algum tipo de manutenção, para verificar a pressão de saída do fumo, esse copinho acaba sendo útil. Vamos lá. Então agora vou fazer a instalação aqui da minha terceira parte junto com a quarta, que é o T. Tá bom?
Nesse caso, eu posso deixar minha máquina virada com o lado dela paralelo à parede. Por quê? Porque a saída de ar dela, o calor sai aqui na frente, tá bom? Então o calor sai para cá e ele não sai aqui na lateral. Então, se eu quiser pôr esse lado encostado à parede, eu posso. Ou o outro lado também, não tem problema nenhum. Pronto. Antes de encostar, eu vou mostrar para vocês mais uma vez aonde eu vou conectar o tubo T. O tubo T tá aqui, essa é a conexão dele que vai entrar aqui. Na verdade, vai abraçar isso aqui, porque o tubo que vai entrar no T. Esse tubo aqui é de alimentação de ar, de oxigênio. Pronto, esse modelo não tem necessidade, vou repetir, esse modelo não tem necessidade de eu fazer um furo para conectar uma mangueira aqui. Em alguns casos, precisa que você conecte uma mangueira e coloque lá para fora, para alimentação de ar. Esse não é o caso, porque o meu espaço aqui é muito grande. Então, o consumo de oxigênio e de ar aqui da máquina ele é pouquíssimo. Então, não tem necessidade de eu fazer o furo aqui na parede, tá bom? Pronto. Aqui está o cabo de energia, né? Que vai ser ligado ali à tomada, que já está. Ele encaixa num local apenas, não tem outro local para ser encaixado. Esse cabo, agora aqui que está desenrolado, que eu acabei desenrolando, tem essa pontinha aqui, engraçadinha. Aí, isso aqui é o termostato, tá bom? Isso aqui é para medir a temperatura ambiente. E aí, como ativar isso? No próximo vídeo, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, eu faço um vídeo mostrando como fazer a função, fazer uso da função do termostato, econômica, aumento e diminuição de temperatura, essas coisas todas. Mas a princípio, como eu falei, esse vídeo é para instalação. Pronto, o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar a máquina aqui para trás e já eu mostro para vocês eu conectando o tubo T no tubo de saída da máquina que está ali, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, como podem ver, eu deixei o cabo aqui para o chão, porque o lado da tomada que eu vou instalar é o lado esquerdo, onde está ligado a tomada aqui na parede, ok? Então assim, eu vou puxar um pouco a máquina aqui para trás, venho aqui, apoio a mão aqui no tubo T, posso empurrar um pouco mais a máquina. Se precisar descer um pouquinho o tubo, é só puxar um pouquinho para baixo e encaixo sem grandes complicações. Pronto, já está instalado. Eu venho só aqui, posiciono, faço toda a verificação da minha tubagem, tanto para cima quanto para baixo. Vou empurrar a máquina um pouco mais para trás. Pronto. E aí está. Depois está instalado o tubo T junto ao tubo de saída de fumo. Como eu disse, posso verificar aqui, tá tudo certinho. Claro, como que eu vou saber se não está vazando nenhum fumo? É testando a máquina. Lembra do cabo que eu falei, que é o termostato? Eu tirei ele de trás da máquina e deixei aqui próximo à parede. Né? O ideal é você prender da melhor maneira. Eu só estou colocando com uma fitazinha aqui para demonstração. Deixei ele colado aí, mas depois eu vou tirar. Pronto. Para manuseio da máquina. Nesse caso já está instalado. Conectei o cabo de energia. Aí aqui, podem ver. Aqui está. Faço a alimentação de pellets. Provavelmente você vai comprar aí o saco de pellets hoje
Tá em média R$ 4,60 um saco, tem 15 quilos. Ah, mas quanto que isso gasta? Tá? Meu, aí vai depender de como você vai usar, a questão da temperatura que você quer, o ambiente, ou a quantidade de hora que você vai deixar a máquina ligada, tá bom? Nesse meu caso, que foi um dos motivos que eu optei por comprar essa máquina, é porque, volto a repetir, estar aqui na sala de jantar. Eu já tenho o sistema elétrico que para mim é mais econômico. Porém, eu não posso deixar o sistema elétrico e não convém para mim deixar o sistema elétrico aquecendo esse ambiente sem ter ninguém aqui. Não faz sentido. E já com a salamandra, ela me aquece o ambiente muito mais rápido e em pouco tempo. E eu não preciso deixar ela ligada o tempo inteiro. Tá bom? Então vamos lá. Vou fazer uma demonstração aqui. A primeira, isso aqui já vai servir como dica para vocês. Bom, lembrando que é para esse modelo, tá bom? Vou mostrar aqui mais uma vez. Olha lá, o Red Pod First 10 kW, ok? Essa é a Black, preta. Vamos lá. Provavelmente quando você conectar a internet, ela vai acender algumas coisas, algumas informações e tudo. Pronto. Tá aqui o meu sinal de power, significa que está conectado, e o sinal de alarme, caso dê algum sensor, algum erro, alguma coisa, ele vai piscar. Pronto, aqui esse botão é para ligar e desligar. Esse aqui é para diminuir a temperatura, esse para aumentar. Porém, esses botões também servem para você mexer nos menus. No caso, no menu, né? Não é no menu. Então, se você olhar aqui embaixo, esse modelo tem identificação, como eu te falei. Tem aqui para você botar o modo eco. Tem aqui essa ferramentazinha que agora eu não vou te lembrar, mas isso aqui, na verdade, é para você fazer limpeza, né? Para fazer a limpeza do sistema, do circuito. Aqui é um temporizador, para você deixar lá programada para ligar e desligar. E aqui é o termostato que eu te falei, que é referente a isso. Então você pode deixar isso ligado, que é para, através desse sensorzinho, ele detectar a temperatura do ambiente e pronto, e fazer aí o aquecimento baseado no termostato. Pronto. Aqui, como eu falei, aqui é o sistema, aqui está os planos. Então é plano 1 e vai até o 5. Eu deixo no 3, vamos deixar no 3, se for o caso. Mas por que está aparecendo plano? Agora você vai entender. Porque aqui, você clicando uma vez no botão 1, ele não vai ligar. Tá bom? Ele não vai ligar. Clicando uma vez no botão 1, ele não vai ligar. Se eu clicar outra vez, ele vai selecionar manual ou automático. Então, se você deixa no automático, você tem a opção de fazer a alteração aqui de quanto você quer que fique a temperatura ambiente. Então, eu quero que fique aí 25 graus. Então, ele vai queimar em alta até chegar em 25 ou 26 graus. Depois ele vai ficar mantendo. Então, quando chegar nesse aí, 25 graus, ele segura um pouco, ameniza a sua queima. A temperatura começou a baixar um pouquinho, ele volta no automático, certo? Se eu deixar aqui no manual, ele vai queimar a torta e a direito, tá bom? E aí, por isso que tem essa questão do plano 3, porque aqui dentro da máquina está configurado nesse PL3 aqui mais ou menos uma temperatura mediana. Então, se você colocar no PL5, ele vai queimar mais, vai subir mais a temperatura e também o exaustor dele, que é onde aqui sai o calor, o vento quente, né, no caso, também vai aumentar. Então, o ideal é você deixar aqui no 3, no caso do manual. Vamos ver se está funcionando o nosso comando. Apertei o ON, ele fez, tá lá, acender, significa que ele vai começar, tá piscando. E agora, olha lá, ligou o exaustor de fumo e começou a cair os pellets. Olha lá, tá alimentando, vai começar a alimentar.
e dali a pouco o isqueiro acende e começa a fazer a queima. Tá bom? Um detalhe muito importante, antes de você ligar, o ideal é você abrir o compartimento. Abrir o compartimento e ver se as coisas estão devidamente no seu lugar, porque às vezes com o transporte elas podem ficar fora. Tipo, esse depósitozinho aonde está caindo agora os pellets, pode ser que fique deslocado, essa grelhazinha. Não é comum, porque vem muito bem travado, mas não custa nada. Antes de você ligar, eu estou tentando amenizar o vídeo aqui porque está muito longo e acho as informações mais detalhadas com detalhes de limpeza, as coisas é melhor para outro vídeo. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha ajudado vocês aí. Eu vou segurar um pouquinho só até ele acender, que é para vocês aí ver ela em funcionamento. E você que não é inscrito, inscreva-se, compartilhe aí o canal com o pessoal. Valeu? E deixa esse like aí. E pronto, e deixa nos comentários aí se você quer saber mais alguma informação que ficou pronto na pressa aqui, talvez eu esqueci de mencionar. Aí deixa aí nos comentários, beleza? Vamos segurar mais um pouquinho aqui. Eu vou só pausar o vídeo, na hora que ele começou a acender, eu ligo aqui para vocês, para não ficar o vídeo muito longo. Bom, como eu disse, tá lá, pode ver um pouquinho de fumo. E agora sim a labareda lá, fogo. Aí, acho que assim fica melhor para vocês verem. E ele vai aquecendo. É muito rápido. Pronto, começou a pegar fogo. Dali a pouco ele começa a soltar o ar aqui. Poucos minutos mesmo, para ele começar a fazer o processo de aquecimento. Volto a repetir, para mim está sendo uma boa aquisição, até mesmo por questão de economia, porque assim eu não preciso deixar muito tempo ligado, é só no período que a gente está aqui jantando, que a maior parte do tempo nós estamos fora. Durante o dia quase não tem ninguém em casa, então não faz sentido eu ter um sistema de aquecimento ligado sem uso. Pronto, já começou a aquecer. Aqui já tem uma temperatura amena. Eu tô sem um medidor aqui, sem um termômetro, seria bom se tivesse, para vocês sentirem que ele já começa a mandar o ar. E aí está, salamandra em funcionamento. Já começou o barulho do exaustor. Bom, continuando, volto a repetir. Você vai verificar se o seu sistema está corretamente conectado. Verifica se tem algum fumo. Tá bom? Analisa direitinho lá atrás. Bom, aparentemente está tudo certinho. Não tem nenhuma anomalia. Já começou a esquentar, tá bem quente. Tome cuidado nesse caso para não mexer no tubo quando a máquina estiver em funcionamento, justamente para não se queimar, tá bom? E é isso. Só uma outra questão aqui para finalizar também é assim: na primeira queima você irá sentir talvez um pouquinho o cheiro de queimado. Mas é por quê? Porque a grelha e o depósito ali são novos, então eles foram pintados, lógico, em pintura, né, com tinta de alta temperatura. Mas mesmo com isso, a primeira queima vai fazer com que queime aquela película que tem da tinta. Então, na primeira queima ali, pelo menos nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, vocês poderão sentir talvez um cheiro de fumaça, né? E ao sentir, você vai falar, pô, é o sistema que tá falho. Não é o sistema de exaustão aqui, talvez não seja nada disso. É simplesmente que na primeira queima esteja saindo o cheiro da tinta, tá bom? E é isso.
Fico aí mais uma vez. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Espero ter ajudado aí vocês a fazerem a instalação da salamandra e proteger eles do inverno aí que está bastante rigoroso. Esse ano está bastante frio. Valeu? Um abraço. Até a próxima.